Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Aqui quem fala é o Padre Fabrício Rodrigues e quero convidar vocês a meditar comigo o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta segunda-feira nós estamos celebrando o batismo de Jesus e o Evangelho é Marcos capítulo 1, versículos de 7 a 11. A partir do Natal, a escolha dos trechos evangélicos da missa segue um critério cronológico, correspondente à sucessão histórica dos fatos. Esse critério evidencia um fato surpreendente. Na biografia de Jesus, há um vazio de 30 anos. Liturgicamente, esse silêncio cai entre a festa da Epifania e o domingo seguinte, festa do batismo de Jesus. Na festa da Epifania, deixamos Jesus nos braços de sua mãe, criança de poucas semanas. No domingo seguinte, nos encontramos diante de um homem de aproximados 30 anos, confundido no meio da multidão que se comprime às margens do Rio Jordão, onde João Batista está batizando. Mistério de fé, esse batismo que Jesus vem pedir junto com os pecadores, como alguém na fila que espera a sua vez diante de um concorrido confessionário. Mas mistério maior ainda é aquele que a liturgia e o Evangelho se omitem de narrar. Aqueles 30 anos de silêncio nos quais Jesus se abaixou até o fundo na situação humana, tornando-se em tudo semelhante aos homens, exceto no pecado. Também este é Evangelho, Evangelho do silêncio, da vida oculta, Evangelho dos homens pobres, que são homens e basta, que do mundo recolheram um pouco de ar para respirar e um pouco de alimento para sobreviver, pagando tudo com o próprio suor. Jesus imitou perfeitamente o homem, imitou no nascimento, como a igreja lembra no tempo do Natal, imitou na morte, como nos dispomos a recordá-lo na Quaresma e na Páscoa, mas o imitou também no viver. Aquela lacuna de 30 anos do Evangelho deve nos ensinar exatamente em Nazaré, por 30 anos. Jesus viveu o terrível cotidiano da vida. E agora, fixemos nossa atenção sobre o mistério desse dia, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Esse fato dá oportunidade a duas linhas de reflexões, uma sobre Jesus Cristo e outra sobre o batismo. Já explicamos uma vez o aspecto cristológico do batismo no Jordão, isto é, aquilo que o episódio revelou aos homens a respeito de Jesus Cristo, sua relação de filho com o Pai, a natureza de sua messianidade feita de serviço, sua vocação profética a ser luz de todos os povos. Hoje, devemos nos concentrar sobre o significado para nós do batismo de Jesus, quer dizer, sobre aquilo que ele diz de nosso batismo. Trataremos hoje sobre o nosso batismo. Nos inícios da igreja, o batismo era administrado mais das vezes a pessoas adultas que podiam compreender e viver o que faziam. Era precedido de um intenso e longo catecumenato e celebrado com a participação ativa de toda a comunidade, especialmente na noite de Páscoa. Dessa forma, encontrava-se na família de Deus e toda a comunidade acolhia em festa o novo irmão de fé. A espiritualidade do batismo plasmava toda a vida da igreja, e os pastores sempre se reportavam a ele para fundamentar a vida cristã. O batismo não era sentido como um ato, mas como um estado. As coisas, infelizmente, mudaram pouco a pouco e o batismo acabou sendo confinado no início da vida, como um rito formal que servia para pôr o nome no recém-nascido e registrá-lo entre os pertencentes à vida cristã. Hoje isso não é suficiente. Nasceram movimentos catecumenais em que muitos cristãos procuram refazer seu caminho da fé para torná-lo consciente e ativo. Reativar o próprio batismo tornou-se para muitos o compromisso mais urgente. Outros grupos percorrem o mesmo caminho,
concentrando-se, porém, em um aspecto do batismo, o dom do Espírito Santo. São os assim chamados grupos de renovação no Espírito, os carismáticos. No centro de sua experiência há a descoberta de que o Espírito Santo, recebido no batismo, jaz neles como fogo coberto sob a cinza, mas que deve ser exposto à luz e reaceso, para que possa iluminar e aquecer a vida espiritual dos cristãos, muitas vezes fria e triste. De diversas formas, todos os cristãos deveriam participar dessa descoberta do batismo. A isso nos convida a própria Igreja, que hoje dá uma nova solenidade ao batismo e convida os pais cristãos a se preparar eles mesmos para o batismo do próprio filho. O batismo não deve mais apresentar-se apenas como um rito, mas voltar a ser aquilo que é no Novo Testamento: a condição de vida do cristão, seu ambiente vital, seu nascimento que deve servir de modelo para seu crescimento. Voltemos a interrogar a liturgia de hoje com essa finalidade. No batismo de Jesus, no Jordão, estão presentes as realidades constitutivas do batismo cristão: a remissão dos pecados, a entrega do Espírito, a filiação divina e o chamado profético a ser instrumento de salvação para outros. São João irá falar de um renascimento da água e do Espírito, e São Paulo de sermos enxertados em Cristo, sepultados e ressuscitados com Ele. São diferentes imagens para dizer as mesmas coisas, que encontramos já expressas implicitamente no episódio evangélico. Entre todas essas coisas, gostaria de deter-me sobre uma que acho muito necessária hoje: a missão profética. Com o batismo, o cristão começa a fazer parte da missão profética de Jesus e do povo messiânico por ele fundado. O próprio nome de cristão, com o qual desde aquele dia tem o direito de chamar-se, significa ungido ou consagrado junto com Cristo. Isaías nos explicou na primeira leitura em que consiste tal unção recebida por Jesus. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Eu, o Senhor, chamei-te realmente. Eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser a aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. E, enfim, o texto que ressoa também na narrativa do Evangelho de hoje: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a libertação aos que estão presos. Jesus, portanto, é consagrado a um serviço para todos os homens, um serviço de salvação, de libertação, de justiça. A complacência expressa pelo Pai sobre ele no batismo é motivada exatamente pela prontidão e pela obediência de Jesus em aceitar esse serviço. Eis, portanto, também para nós o sentido profundo e existencial, além do sacramental do nosso batismo. Ele nos consagrou a um serviço de salvação para com os outros, especialmente os pobres, os aflitos, e para com os prisioneiros de todas as prisões físicas e morais, não, portanto, um privilégio. Nós ficaríamos inquietos se devêssemos considerar o batismo um dom feito a alguns e não a outros, uma discriminação entre os homens feita, além do mais, por Deus, que se faz chamar de Pai de todos. Porém, deixemos de lado a inquietação. No máximo, fiquemos com temor da responsabilidade. Se pensamos que o batismo nos consagra aos outros, que é um dom com que fomos agraciados, a fim de levá-lo aos outros. Redescobrir o próprio batismo significa isto também para a Igreja: descobrir-se como igreja para o mundo, como igreja para os pobres e aflitos. A vocação profética chama o batismo a um testemunho audaz e cheio de esperanças. Ele deve testemunhar que Deus é contra a escravidão e a opressão do pobre, contra o pecado e contra a morte. Queremos participar desta empolgante missão porque somente ela
pode resgatar a vida de sua inutilidade e do egoísmo? Então devemos, sem perda de tempo, sair de nós mesmos. Na família, os pais devem começar a educar os filhos para essa abertura em relação aos outros, dando primeiro eles mesmos, o exemplo. Em sua profissão, sendo ele médico, por exemplo, o cristão explicita seu carisma profético quando procura ajudar na cura de quem está oprimido pela terrível escravidão da doença. Não somente, portanto, a intenção de servir a si mesmo ou à ciência, mas ao próximo. Somente esse elo profético pode preservar nós cristãos e a Igreja nesse momento histórico de cair num estéril vitimismo e da tentação de reedificar as trincheiras apenas demolidas. Se tivermos essa coragem, ou ao menos esse desejo ardente, de partilhar a missão de Jesus para com os outros, o Pai nos comunicará o Espírito de seu Filho, e unidos em um só corpo e um só Espírito com Jesus, poderá pronunciar também sobre nós essa dulcíssima palavra: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.